Meus grandes amigos, estamos de volta aqui em mais um vídeo aqui para você do nosso canal. Então já se inscreve, toca o sininho e coloca para ter os alertas a todo momento. E nós vamos falar hoje sobre um assunto que muita gente está falando, que é a questão de produtividade, como produzir mais, como você ter mais organização, mais foco. E o que nós vamos falar hoje é sobre princípios milenares. E a Bíblia, ela fala sobre isso. Ela fala de como você deve priorizar as coisas. Então, para você ter uma produtividade melhor, para você ter organização, foco, você tem que aprender essa palavra chamada prioridade. Você tem que saber priorizar as coisas. Porque é o seguinte, durante o seu dia você tem várias escolhas. E as escolhas que você tem que fazer tem que ser as escolhas que estão de acordo com o teu propósito. Então, para isso, você tem que definir um propósito. Você já definiu qual é o seu propósito? Para que Deus te chamou? Para que Deus te criou? Por que você tem essa alma, essa parte espiritual, esse corpo, essa respiração? Por que você existe? Isso é a questão da identidade. Então, nos próximos vídeos, você vai ouvir bastante a gente falar também sobre essa questão de identidade. Mas hoje, nós vamos falar sobre prioridade. Como você vai fazer para priorizar as coisas no seu dia? Então, no dia anterior, você vai colocar na sua agenda, no seu celular, as principais coisas que você tem para resolver no próximo dia. Então, como que é isso? Você vai colocar em ordem de dificuldade e ordem também de urgência, tá? Porque a pessoa organizada, ela nem tem urgência, ela resolve as coisas no tempo correto, tá? Então, mas você sabe que tem coisas que são mais urgentes, você tem que fazer primeiro, e outras que podem ser feitas depois, que por vezes as coisas mais complexas elas vão tomar mais tempo do que você imagina. Então, a regra é essa, você coloca no dia anterior aquilo, pelo menos 2, 3 coisas que você tem que fazer. E no outro dia, o que você tem que fazer? Aí usar essa palavra, priorizar as coisas. Paulo, quando ele escreve a carta para os Filipenses, ele fala até mesmo essa expressão, esquecendo das coisas que para trás ficam. Porque muitas vezes na nossa cabeça começa a nos cobrar algo que a gente já esqueceu, que a gente deveria ter feito e não fez, ou que a gente esqueceu, nos começa a confundir, preocupações começam a vir. Então, Paulo também estava preocupado com isso, tá? De a gente colocar a nossa mente de uma forma organizada e não se preocupar com coisas que a gente não pode mais fazer. Davi, ele estava em um momento de oração por um dos filhos dele, o filho que ele até foi fruto de um pecado, né, no momento que ele cometeu o adultério com Betseba. Então, mas Davi estava orando pela vida desse filho. E ele estava jejuando, colocou, né, as roupas de saco, a palavra fala, ele colocou a boca no pó, como a gente vê lá no Velho Testamento. Mas no dia que ele descobriu, que ele recebeu notícia que aquele filho havia morrido, aquele bebê havia morrido, ele se vestiu, saiu, limpou, tomou banho e foi trabalhar. E as pessoas perguntaram, mas por que aconteceu? Por que você está assim agora? Ele falou, agora não tem mais o que fazer, entende? Então ele tinha um objetivo, que era orar, que era buscar, no momento que tinha algo para fazer. Quando ultrapassou as forças dele, algo que já excedia aquilo que ele podia fazer, ele não ficou se preocupando mais e gastando energia com isso. Ele tinha foco, organização e priorizava as coisas corretas. Nosso Senhor Jesus também falou para que a gente venha priorizar primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, por que normalmente as igrejas cristãs se reúnem no domingo de manhã? Porque domingo é o primeiro dia da semana e a primícia, a prioridade você entrega para Deus. Por isso que logo de manhã é bom você já agradecer a Deus, né? Ter os seus motivos de gratidão, é bom você orar, porque você vai estar priorizando o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, ser justo é uma prioridade, seguir os princípios do reino de Deus é uma prioridade. E quando nós fazemos isso, as demais coisas vão acontecendo automaticamente. É claro que nós não devemos deixar de fazer as outras coisas, não, mas a prioridade é a palavra de Deus, é a nossa gratidão com o Senhor. Mas não é aquilo também, então vou largar tudo, não vou trabalhar, vou ficar só orando em casa. Né? A gente sabe que a oração não paga conta de luz, conta de aluguel, não paga parcela do financiamento da casa, não paga.
Então você tem que focar no seu trabalho também, se organizar e realizar aquilo que está na sua agenda, tá bom? Então essa questão de foco e organização com uma agenda e seguindo os princípios bíblicos, principalmente aprendendo essa palavra de prioridade, você vai conseguir vencer isso. Então no seu dia a dia, você está fazendo algo que está tomando sua energia, você pode fazer o seguinte para você notar isso. Você pode colocar o teu celular para despertar a cada 15 minutos ou a cada 30 minutos. E toda vez que ele despertar, você vê o que você está fazendo, tá? Você olha o que você está fazendo. Se é algo produtivo, se é algo que está dentro do seu propósito, se é algo que está dentro das suas prioridades, parabéns, você está no caminho certo. Olha, 15 minutos, toda vez que despertou, eu estava ou trabalhando, ou estava gravando um vídeo, ou estava falando de Deus para as pessoas, ou estava lendo um livro, sei lá. Então, estou fazendo algo produtivo. Mas se de 15 em 15 minutos que despertava, você estava mexendo na internet, nos aplicativos, nesses aplicativos que você fica rolando a tela e não tem utilidade nenhuma, vendo videozinhos engraçados, que estão fora do teu propósito, ou jogando videogame, ou jogando joguinho no celular, ou então conversando papo furado na internet, ou assistindo televisão. Então, gente, é isso que são as distrações do mundo moderno, tá? E querem capturar a sua mente. Então, se você está parado assistindo um conteúdo que edifica, que você aprende, como esse, e se você está sentindo que o conteúdo está te edificando, vai lá, segue, coloca o sininho, notifica, comenta, compartilha com seus amigos. Então, quando você faz isso, você está contribuindo na vida das pessoas. Ah, mas então eu vou ficar o dia inteiro vendo vídeo? Não. Faça uma seleção daquelas pessoas que você acha que tem contribuído para a tua vida. E separe um tempo no seu dia para ver isso. Pode ser 5 a 10 minutos para ver o nosso vídeo, pode ser para você assistir outros vídeos. Então no meu dia eu vou ter de conteúdo produtivo 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Tá tudo certo. Você está trocando um momento, por exemplo, de assistir algo que não é importante, que não agrega muito para você, algo fictício, tá? Não tô falando para parar de assistir filme não, mas tem muito filme que não te leva a lugar nenhum, algo fictício que não tem um conteúdo nem cristão, nem produtivo para sua vida, séries que muitas vezes as pessoas ficam viciadas em séries, e depois a gente pode estar falando aqui também em outro episódio sobre vícios. Então, se organiza, coloca esse celular na tua agenda para despertar ali, foca e usa dessa palavra, prioridade, né? Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Segue os princípios e você vai ter uma vida de paz, prosperidade, vitórias e abundância. Deus te abençoe.